ao seu santo nome. Meus irmãos, vamos neste momento de pé. Eu quero apresentar o nosso presbítero Rafael. Ele vai ministrar a palavra para nós nesta noite. E por certo, Deus tem algo a falar comigo e falar com você. Deus te trouxe aqui, não foi por um acaso. Você não saiu da tua casa por um acaso. É só você abrir o seu coração e deixar o Senhor falar contigo. E às vezes nós achamos tão comum a pregação, vamos morrer a pregação. Não, meu filho, Deus tem alguma coisa para falar contigo nesta noite. Você veio aqui, é porque tem algo a falar contigo. Quero pedir o presbítero Tiago para fazer esta oração em favor do nosso irmão Rafael, pedindo que Deus o abençoe neste momento, em nome Senhor, nós te louvamos desta noite, te apresentamos o teu servo, Senhor, o Rafael, que a tua boa mão esteja sobre o teu filho, ó Pai, que será mensageiro da tua palavra nesta noite. Usa o teu filho por bondade, por misericórdia, seja com o teu filho, seja conosco, seja na tua igreja. Assim nós louvamos e te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, quero saudá-los com a paz do Senhor, amém? Amém, amém, irmãos? Amém! Quem está feliz com Jesus, dá glória a Deus aí? Glória! É um prazer conhecer essa igreja, estar nessa casa. É um prazer estar aqui com os irmãos adorando ao Senhor, porque Ele é digno, né? De toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração. Louvar a Deus pela oportunidade de conhecer pela primeira vez. Já passei por aqui algumas vezes, né? Costumo pregar na igreja do pastor Maicon, não sei se os irmãos conhecem, pastor Maicon Machado. Já passei aqui algumas vezes de frente e senti o desejo de vir conhecer, mas hoje o Senhor marcou a data e nós estamos aqui para conhecer e adorar a Deus juntos, amém? Ele veio para adorar a Deus nessa noite. Cepaz, conhecemos lá na Cepaz, né? A Melissa é uma adoradora, a Aninha, que é sua prima. Deus abençoe, já prepare o louvor para que depois a gente adore o Senhor juntos. Amém? Agora a Deus pela vida do pastor. Obrigado, pastor, pela oportunidade. Bom, pastor Álvaro, nosso pastor do setor, né? É um prazer estar conhecendo ele aqui, nessa congregação. Minha oração é que Deus o tenha com saúde, com graça, porque ser um pastor nesses tempos não tem sido fácil, mas que ele tenha do seu lado obreiros, homens e mulheres, que o ajude como Arão e Ur, né? Nesse ministério da intercessão ao nosso Senhor Jesus, né? Tenho acompanhado a minha esposa de Atonisa Andressa, orei. E aí Deus me abençoou com o que tinha de melhor na terra, né? Estamos casados há 10 anos e esse ano completa 11 anos, né, do nosso casamento, em nome de Jesus. Temos um filho, ele se chama Miguel. Miguel hoje nos traiu, né? Preferiu ir com a tia dele lá no outro ministério, mas é um adorador e diz ele que é pregador, né? Vamos ver, Miguel tem 10 anos. Diz ele que é pecador. Amém? Abra sua Bíblia aí, o segundo livro dos Reis de Israel. Eu sou ali da Assembleia de Deus, filial de Nova Iguaçu. Meu pastor é o pastor Marcelino, né? Vocês conhecem o pastor Marcelino aqui, amém? O pastor falou que alguém ia conhecer ele aqui. Glória a Deus. Obrigado, meu amigo ali que fez o convite, fez o contato, né? Deus abençoe sua vida, Vitor, né? Deus abençoe sua vida. A gente conversou um pouquinho ali pelo WhatsApp e vamos estreitar esse laço de amizade, amém? Segundo livro dos Reis, capítulo 6, quem achou, diga amém. Amém. Está escrito assim: o ferro de um machado e o feito flutuar. E disse os filhos dos profetas a Eliseu: eis que o lugar em que habitamos diante da tua face
nos é estreito. Fala, estreito. Vamos, pois, até o Jordão e tomemos de lá cada um de nós uma viga e façamos ali um lugar para habitar. E disse o profeta Eliseu: ide. E disse um: serve-te de ires com os teus servos. E disse: eu irei. E foi com eles. E chegando eles ao Jordão, cortaram a madeira. E sucedeu o quê? Derrubando um deles a viga. Fala, derrubando um deles a viga. O ferro caiu. Derrubando um deles a viga, o ferro caiu na água. E clamou e disse: ai, meu Senhor! Ele era emprestado. E disse o homem de Deus: onde caiu? E ele mostrou-lhe o lugar, cortou o pau, lançou ali e fez flutuar o ferro. E disse: levanta-o. Então ele estendeu a mão e o tomou. E você diga amém? Amém. Pode sentar em nome de Jesus. Meus irmãos, esse texto que nós acabamos de ler é um texto que, de fato, ele é muito conhecido do meio de nós. Quem de nós já não ouviu falar, ou já não pregamos, ou já não participamos de algum culto temático com esse texto baseado em 2 Reis, no capítulo 6. De fato, ele é um texto muito conhecido. Eu costumo chamar esses textos, que são muito conhecidos, de textos clássicos da Bíblia Sagrada, porque sempre nós estamos vendo esse texto em voga nos nossos cultos, nas nossas reuniões de fé, nos nossos cultos de adoração ao Senhor, tema de campanha. Eu sou crente desde berço, praticamente, e hoje eu não vejo tanto, mas a minha infância praticamente toda foi vendo os cultos baseados nesse texto. É um texto de fato muito conhecido. Ele vai contar a história de um homem chamado Eliseu, de um profeta chamado Eliseu. O que me chama a atenção é que antes de falarmos de Eliseu, é quase impossível não falarmos de Elias. Os varões aqui já até falaram. É difícil falar de Eliseu sem antes falar de Elias. Se você abrir a sua Bíblia, lá no primeiro livro dos Reis, no capítulo 19, a partir, há um cenário sendo montado. E qual é esse cenário? O cenário é o profeta Elias. Ele havia profetizado, ele havia sido instrumento de Deus, porque a nação estava afastada. Então o profeta Elias foi um instrumento de Deus para trazer novamente a nação de volta para os trilhos. Porque saiba de uma coisa: sempre que nós nos afastarmos da presença de Deus, Ele sempre usará um meio de nos trazer de volta para os trilhos. Sempre que nós quisermos desobedecer uma ordem de Deus, porque a gente pode até decidir, mas a correção do nosso Deus, ela é certa. A nação estava afastada da presença de Deus. Deus usa o profeta Elias, e Elias vai profetizar. Só que acontece uma coisa após a profecia. Depois da profecia e depois do que Deus faz no monte, Jezabel vai mandar um mensageiro ao profeta e vai dizer ao profeta: se eu não fizer assim como você fez com meus profetas amanhã, eu não sou quem eu digo que sou. Ou seja, Jezabel está utilizando da força que ela tem para poder amedrontar o profeta Elias. E me chama a atenção porque o profeta Elias, ele vai ouvir a informação que vem com ameaça e ele vai ficar com medo, porque na nossa trajetória tem dias que a gente está com medo, na nossa trajetória tem dia que a gente fica aflito, na nossa trajetória tem dia que a gente fica angustiado. Isso tudo faz
parte do processo da vida. O profeta Elias, como era um homem como qualquer um de nós, ele sentiu medo. E quando ele sente medo, ele resolve tomar uma atitude. Ele foge. E o texto sagrado diz que ele vai passar em Berseba, vai deixar o seu moço em Berseba e vai partir para o deserto a caminho de um dia. Se você fizer uma leitura do capítulo 19, você vai perceber que tudo que eu estou falando aqui está escrito de fato desse jeito que eu estou falando. Então ele sai e vai a Berseba. De Berseba ele deixa o seu moço e parte para o deserto. Quando ele chega no deserto, o texto sagrado diz que ele vai se deitar debaixo de um zimbro. E ele vai fazer o quê? Ele vai se deitar e vai desejar a morte debaixo de um zimbro. Sabe por causa de quê? Porque a afronta que ele recebeu mexeu com o psicológico dele. A afronta que ele recebeu mexeu com algo dentro dele e ele vai desejar morrer. Aí alguém pode olhar e tentar criticar o profeta, dizendo: ele não é homem de Deus, porque está pedindo para morrer? E quem de nós, em algum momento da nossa vida, já não pedimos a morte? E quem de nós, em algum momento da nossa vida, já não desejamos abandonar tudo? Só que o texto vai continuar dizendo que ele vai desejar a morte, mas vai aparecer um anjo do Senhor e vai trazer para ele um alimento que ele precisava. Vai aparecer aqui no deserto um anjo do Senhor e vai trazer o alimento que ele precisava. Por quê? Porque deserto não significa final de tudo. Deserto é apenas um ambiente que o céu vai te levar para poder te alimentar, porque muito grande é a sua caminhada. E nós sabemos que na nossa caminhada, às vezes a gente passa pelo deserto, e quem é de nós que na hora de fazer lá a cronologia do nosso ano, a gente vai aplicar dentro da nossa cronologia o dia do deserto? Ninguém faz isso. Ninguém planeja o dia de angústia, ninguém planeja o dia de aflição, mas ele faz parte dos scripts da vida. Mas esse deserto não é para te fazer parar, esse deserto é para aumentar o nível de intimidade de Deus com você. Eu não sei como que você entrou aqui nessa noite, mas de uma coisa eu tenho certeza: há um nível de aumento na presença de Deus aqui hoje. Ele deseja a morte, mas o que Deus tem para ele é: come e bebe, porque muito grande é a tua caminhada. O profeta estava desejando morrer, achando que aquilo ali era o fim da vida para ele, era o fim da linha para ele, mas o céu está dizendo: come e bebe, porque muito grande é a sua caminhada. Se eu ver uma mão levantada, eu quero liberar uma palavra de Deus sobre a vida de alguém aqui nessa noite. Talvez você entrou aqui pensando que a sua vida não tem jeito. Talvez você entrou aqui pensando que o teu problema não tem solução. Talvez você entrou aqui pensando que essa porta não tem condição de se abrir. Mas hoje Deus te trouxe aqui para te dar uma palavra de ânimo. E eu quero ser boca de Deus para a vida de alguém dizendo: come e bebe, porque a tua caminhada não para aqui. Muito longa! Come e bebe. E o texto vai dizer que com a força daquele alimento ele vai caminhar 40 dias e 40 noites. Alguém que estava pedindo para morrer, ao receber o alimento que vem do céu, tem força para caminhar ainda 40 dias e 40 noites. Deus te trouxe aqui para te dizer: eu tenho um alimento, mas o alimento que eu tenho para te dar não é o alimento natural que você come hoje e daqui a 10 minutos você está com fome. O alimento que eu tenho para alguém aqui nessa noite é o alimento que vem diretamente do céu. É o alimento que aquele que entra desanimado sai animado, aquele que entra triste sai alegre, aquele que entra ferido sai com a ferida curada. Essa é a palavra do Senhor para a tua vida. Eu te trouxe aqui porque eu tenho algo do céu para a tua vida, e só você que quer pegar esse alimento do céu. Dá glória a Deus aí.
2 reis e um profeta. Fala, 2 reis e um profeta. Os 2 reis que ele vai ungir, tudo bem, mas o profeta, Deus vai fazer questão de falar para ele. O profeta, ele vai ser profeta no seu lugar. Tem tanta gente hoje brigando por lugar, tem tanta gente hoje brigando por posição, tem tanta gente hoje brigando pelo microfone, tem tanta gente hoje brigando e até pagando por oportunidades. E Deus está dizendo para o profeta Elias que ele iria ungir um rei, um novo profeta em seu lugar. Isso significa que a gente não precisa estar degladiando com ninguém. O reino tem oportunidade para todo mundo. Se você quiser trabalhar, tem oportunidade. Porque Jesus, uma certa feita, vai dizer: verdadeiramente a seara, ela é grande, poucos são os ceifeiros. Rogai ao Senhor da seara que envie ceifeiros para a sua seara. A oportunidade maior não é de vir pregar aqui na frente. A oportunidade maior não é de cantar como a Melissa cantou junto com a prima dela. A oportunidade maior não é de tocar um instrumento. A oportunidade maior é de nos levantarmos e nos apresentarmos como adoradores diante da presença de Deus. Eu não sei se você consegue entender isso, mas tem gente que fica chateadinho porque não recebeu a oportunidade. Tem gente que briga pela oportunidade, mas é um privilégio entrarmos na presença de Deus como adoradores diante da presença dele. Jesus, uma certa feita, encontra com uma mulher, e ele, no encontro com essa mulher, a mulher vai fazer um questionamento para ele e vai perguntar para ele: aonde que eu adoro? Porque alguém diz que é aqui, o outro diz que é acolá. Mas ele vai dizer assim, ó: o Pai está procurando os verdadeiros adoradores que adoram a Ele em espírito e em verdade. Adorador de verdade não precisa de oportunidade. A maior oportunidade é sentar no banco e saber que Ele é digno de ser adorado. O verdadeiro adorador, ele não está nem aí se a foto dele não saiu no cartaz, porque ele veio para adorar a Deus. O verdadeiro adorador, ele não liga se ele não receber a oportunidade de dar uma saudação, porque ele entende que esse ambiente é de adoração ao Senhor. E a quem é que a gente adora? A gente não adora o pastor. A gente tem até o prestígio por ele, mas não adoramos a ele. Quem é que a gente adora? A gente não adora o pregador. Pode até ser um bom pregador, mas a gente não o adora. A gente adora aquele que é digno de honra, de glória, de louvor e de adoração. A Bíblia diz em Isaías capítulo 6 que os serafins estão voando acima do trono de Deus e eles estão dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia, toda a terra está cheia da sua glória. Perceba, os anjos estão voando com os rostos tampados, mas eles estão adorando. Por quê? Porque anonimato não significa que você não pode adorar. Anonimato é para você levantar a tua mão e dizer: Senhor, obrigado, Senhor, obrigado, Senhor. O profeta recebe essa informação de que alguém assumiria o seu lugar. Aleluia! E ele vai fazer aquilo que o Senhor havia mandado. O texto sagrado diz que ele encontra com Eliseu. Ele encontra com Eliseu, e o Eliseu, ele não está à toa. O Eliseu não está de braço cruzado. O Eliseu, ele não está esperando a chuva cair do céu. Aleluia! O Eliseu está trabalhando. Você pode falar: estava trabalhando. O Eliseu estava trabalhando. O texto sagrado vai dizer, capítulo 19, versículo 19 a partir, que ele estava trabalhando na 12ª junta de bois. Perceba, Eliseu era um homem que muito provavelmente era dono de terras, ou a sua família era dona de terras, ou seja,
o profeta Eliseu não era alguém que deu errado na vida e Deus o escolheu. O profeta Eliseu era alguém que já tinha uma estabilidade. O profeta Eliseu era alguém que já tinha uma boa condição financeira, mas aí Deus resolve escolher esse homem. Por quê? Porque tem gente que pensa que Deus só escolhe aqueles que eram derrotados, aquele que era lá do mundão, aquele que fazia tudo que não podia. Tem gente que pensa que é isso, que é contar testemunho na igreja a fim de cativar as pessoas pelo testemunho dela. Mas o profeta Eliseu era alguém que já tinha uma vida tranquila, já tinha dinheiro, era alguém que tinha terra, mas o Senhor resolve escolher. Por quê? Porque o chamado do Senhor não é para quem deu errado na vida e vem para cá para o estrelato. O chamado do Senhor é para aqueles que entendem e são chamados por Ele e se posicionam diante da presença dEle. Por quê? Porque não adianta a gente achar que vai ser chamado só quem deu errado na vida em tudo e vem de lá para cá. Pode acontecer, mas ministério de verdade, pastor Hernandes Dias Lopes, ele disse: ministério é para aqueles que, mesmo tendo dado certo em tudo, só o ministério consegue queimar dentro dele. Então, ministério é para alguém que tem sucesso no casamento, é para alguém que tem sucesso na vida profissional, é para alguém que tem sucesso na vida secular, é para alguém que tem sucesso, mas tudo isso é menor do que o chamado de Deus para a vida dele. Alguém que Deus chamou pode até estar ganhando muito dinheiro, mas não consegue, porque entende que o ministério é muito mais valioso do que tudo que eles podem ganhar lá fora. Alguém que tem ministério e chamado de verdade pode até ter uma cadeira de destaque lá fora, mas ele olha para cá e só a presença de Deus queima dentro do peito dele. Eu estou pregando nessa noite para alguém que Deus escolheu aqui nesse lugar. Eu estou pregando nessa noite para alguém que Deus chamou aqui nesse lugar, seja grande, seja pequeno, seja de boa condição ou não, o Senhor te escolheu. Elias chega e encontra com Eliseu, lança a capa. Eliseu entende o que está acontecendo ali. Eliseu sabe o que está acontecendo ali. Ele vai tomar uma atitude. Ele corre até o profeta e diz assim: deixa eu me despedir dos meus pais. O profeta Elias permite que ele fosse e se despedisse dos seus pais. Ele se despede. Leia o versículo 19 a partir, é maravilhoso. Ele se despede dos seus pais e volta para o campo. Só que quando ele chega no campo, o texto sagrado vai dizer que ele vai pegar as ferramentas de trabalho, ele vai pegar o arado, ele vai pegar o jugo, ele vai fazer uma fogueira com tudo isso, vai queimar, vai pegar os bois. Perceba que não era poucos bois, eram 12 juntas de bois, ou seja, era 24 bois que ele tinha trabalhando. Ele pega os bois, mata tudo e faz um churrasco e distribui para todo mundo. O que ele queria dizer com essa atitude que ele toma diante do profeta Elias? Ele estava dizendo: não tem plano B. Você pode falar isso para alguém? Não tem plano B? Sabe por quê? Porque tem gente que é crente por temporada. Uma época está na igreja, daqui a pouco sai. Uma hora está dando glória a Deus, daqui a pouco está dançando no forró. Uma hora vem para a presença do Senhor e outra hora adora outros deuses. É crente por temporada. Chega a época do carnaval, ele desvia. Por quê? Porque ele precisa dançar no carnaval. É crente por temporada. Só que quando a gente aceita o chamado do Senhor para a nossa vida, e a gente precisa entender que não tem como voltar atrás. Você foi marcado pelo Senhor e não tem como você voltar atrás. Tem gente que vem e aceita Jesus como Salvador, mas ainda deixa a garrafinha de uísque guardada, porque quando se desviar, vai tomar uns gorozinhos. Tem gente que se desvia, porque tem gente que aceita Jesus hoje, meninas que aceitam a Jesus, mas o shortinho da Anitta, que nem existe mais, ela deixa guardadinho. Por quê? Porque na hora que ela quiser desviar,
shortinho para usar de novo. Mas hoje Deus me trouxe aqui para dizer para alguém: não tem plano B. Queima os bois, queima as carroças, porque não tem plano B. Já que você aceitou o chamado, entenda que não tem como voltar atrás. Já que você aceitou o chamado, entenda que não tem como você retornar o caminho. E tem crente, vou dizer uma coisa aqui, presta muita atenção nisso. Tem crente que nem para desviar presta mais. Tem gente que está tão marcado por Jesus que nem para desviar presta mais. Você já percebeu que quando você chega em alguns ambientes, tu não precisa nem dizer que tu é crente. Alguém olha para a tua cara e diz assim: tu é crente, não é? É porque você já está marcado pelo chamado do Senhor na tua vida. E quando a gente é marcado pelo Senhor, tem dia de luta, tem dia de angústia, mas a gente não se afasta da presença dele. Ele queima as carroças, queima, faz um churrascão, distribui para todo mundo e segue o profeta. Nos capítulos 19, ou melhor, do capítulo 2, do segundo livro dos Reis, até o capítulo 6, são cerca de 12 milagres, ou prodígios, ou obras que o profeta Eliseu vai fazer. Ou seja, do capítulo 2 até o capítulo 6, o profeta, ele vai evoluir o seu ministério após a ascensão de Elias. Ele vai evoluir o seu ministério, porque ele estava na sombra de Elias, mas uma hora ele sabia que ele ia ser apresentado às nações. Por quê? Porque tem gente que pensa que vai ficar no anonimato para sempre. Eu quero profetizar que ainda nesse ano de 2026, Deus tem um degrau de subida para muitas pessoas aqui nesse ambiente. Eu quero profetizar. Alguém vai olhar e vai dizer assim: olha, mas eu já tenho 70 anos, eu já tenho 80 anos. Alguém vai olhar e vai dizer: olha, mas eu tenho só 15 anos. Mas eu quero profetizar que independente da idade que você tem, o céu te escolheu e ele tem um novo degrau para alguém aqui nessa noite. Eu não sei se você pode pegar isso, mas pega na mão do teu irmão aí, dá uma chacoalhada nele e diz: 2026 é o ano de sair do anonimato. 2026 é o ano que a presença do Senhor vai te apresentar. 2026. Quando nós chegamos no capítulo 6, é um capítulo muito interessante. Por quê? O texto vai dizer que os filhos dos profetas vão na direção do profeta Eliseu e vai dizer assim: ó, nós temos uma percepção. Qual? O ambiente que a gente está estreito demais. Vamos até o Jordão e vamos cortar viga para que a gente construa. Perceba, a igreja estava tendo um problema. Fala problema. A igreja tem problema, sim ou não? Sim. A igreja apresentou um problema, João. A igreja apresentou uma dificuldade, Melissa. Minha esposa, diaconisa Andressa, a igreja apresentou uma dificuldade. Porque a igreja apresenta dificuldades. E aí, os filhos dos profetas, eles vão lá na direção do profeta Elias, e ele vai dizer assim: ó, a gente percebeu que a igreja está pequena demais. Apresenta um problema. Só que eles não só apresentam um problema, eles também apresentam a solução para o problema. Alguém deu glória a Deus ali. Por quê? Porque tem muita gente que só traz problema, mas nunca traz a solução para o problema. Tem homens que só conseguem trazer problema, mas nunca conseguem apresentar a solução para o problema. Tem gente que chega na igreja e parece que ele mora com problema. Por quê? Você vai falar com ele: e aí, varão, como é que você está? Aí, varão, estou no problema. E aí, varão, como é que você está? Varão, estou no problema. Ora por mim, porque eu estou no problema. Tem gente que está tão acostumado a viver no problema que a gente nunca sabe quando Deus exaltou
profetizar algo de Deus aqui nessa noite? Você não vai ser alguém que vai trazer apenas problema. Você vai ser alguém que vai trazer também a solução para o problema. Deus te trouxe aqui para te dizer nessa noite: pare de só ficar trazendo problemas. Você pode muito bem se posicionar para resolver esse problema, porque tudo às vezes a gente joga diante do altar para o pastor resolver. Não, pastor, faz isso para mim, faz aquilo para mim. É tempo da gente se levantar, olhar que tem um problema, mas se posicionar para resolver o problema. Tem gente que olha para a igreja e diz: eu queria que a igreja tivesse um ar-condicionado melhor. Eu queria que a igreja tivesse um som melhor. Como eu queria que as cadeiras tivessem umas cadeiras melhor. E como que você tem se comportado para que essa igreja evolua e cresça nessa área? É tempo da gente identificar o problema, mas é tempo da gente se posicionar para resolver problemas. Sabe por que a gente não quer? Porque quando a gente identifica um problema, a gente corre o risco de sermos colocados para resolver aquele problema. Já percebeu? Alguém fala assim: poxa, não tem culto de ensino na minha igreja. Aí cria coragem de falar para o pastor: pastor, culto de ensino. Então, a partir de hoje você vai dar um culto de ensino, amém? Sabe por que a gente não se posiciona? Porque a gente não quer assumir responsabilidade. Deus está dizendo para alguém aqui nessa noite: é tempo de você se posicionar para assumir responsabilidade no altar. Para com esse negócio de ficar só apresentando os problemas. Para com esse negócio de ficar apontando os problemas da igreja. Para com esse negócio de achar que tudo é problema. Se posiciona para resolver problema diante da presença do Senhor. Identificou o problema? Se posiciona para resolver o problema. Identificou que o pastor está pregando sempre a mesma mensagem? Se posiciona para resolver o problema. Identificou que o ministério de louvor canta sempre os mesmos hinos? Identifique o problema e se posicione para resolver o problema. Se tiver coragem, olha para o teu irmão aí e fala para ele: vamos resolver o problema. Aleluia! Ele apresenta um problema e apresenta a solução para o problema. O profeta vai dizer assim: pode ir. Só que ele vai dizer assim: não. Alguém vai dizer: não, vai com a gente, vem com a gente. Perceba, o líder não é alguém inacessível. É alguém que os seus liderados têm acesso. Eles vão até o seu líder. E a minha esposa está falando na hora ali. Eles vão até o profeta e eles têm acesso ao profeta. Por quê? Porque tem muita liderança que não permite acesso. E o profeta Eliseu está mostrando que o acesso precisa ser livre. Deus está dizendo para alguém aqui nessa noite: a liderança desse ambiente não é uma liderança inacessível. Acesse a liderança e se posicione para resolver o problema. Segunda lição que eu quero compartilhar nessa noite: o profeta vai com eles até o Jordão. Perceba, é um lugar conhecido, é um lugar estratégico. Eles vão cortar madeira no Jordão. Para quê? Para construir uma nova casa. Eles não vão ampliar a casa que eles estavam. Eles vão construir uma nova casa. E aonde é essa casa? Próximo do Jordão. O local é um local estratégico. O local é um local que tem recurso. Mas perceba, tinha um problema na igreja que era pequena, mas quando eles estão cortando madeira, versículo 5, quando eles vão cortar a madeira, o texto diz que o machado se solta do cabo e cai dentro da água. Ou seja, tinha um problema na igreja pequena, agora está tendo um problema na igreja que está sendo construída. Por quê? Porque o problema, ele sempre vai acontecer. Agora, como que nós estamos nos posicionando diante dos problemas que se apresentam para nós? Porque tem gente que diante do problema acha que tudo vai dizer que não, acha que a vida acabou, acha que o ministério acabou, acha que o projeto não vai ter jeito. Por quê? Porque eu estou num outro ambiente, mas o problema continuou se apresentando. Por quê? Porque às vezes o problema sou eu mesmo, às vezes o problema é você, e a gente fica mudando de igreja para igreja, achando que o problema estava naquela igreja
Eu vou mudar para a igreja B porque a igreja A está com problema. Eu vou mudar para a igreja C porque a igreja B e a igreja A está com problema. Mudança de igreja não resolve o problema. O que resolve o problema é uma postura decente diante da presença de Deus. Vamos nos posicionar. Enquanto ele corta a madeira, o ferro cai na água. Perceba, a ferramenta que estava sendo utilizada era uma ferramenta de corte. E quem aqui já trabalhou com machado, sabe como é que é. Você pega uma ferramenta que ela já está meio à vida, você percebe que ela está meio à vida. O problema é que a gente, às vezes, quer forçar a barra com uma ferramenta que já está precisando de uma manutenção. Então, às vezes, o que a gente precisa é fazer a manutenção na ferramenta para que a gente consiga executar o trabalho da forma que tem que ser. Porque às vezes a gente quer ir levando na raça e resolvendo, a ferramenta está soltando e a gente quer resolver o problema mesmo com a ferramenta ruim. Deus te trouxe aqui para te dizer, é tempo de fazer a manutenção na ferramenta, porque a obra ela é muito grande diante da presença de Deus. Então a gente precisa se posicionar. A ferramenta cai na água. Aleluia. Perceba, é um desespero, porque a ferramenta não era desse camarada. Cada um tinha cortado a sua vida, e a ferramenta desse camarada não era dele. Ele fica desesperado, e ele vai dizer: ai meu Senhor, porque era emprestado. Você pode se colocar de pé? Ai meu Senhor, porque era emprestado. Perceba, eles foram para cortar madeira, sim ou não? Eles foram cortar madeira, sim ou não? Eles cortam madeira. As vigas estão no chão. O resultado aparece. Esse moço que estava cortando a madeira, ele poderia ficar quietinho. A viga caiu. Ele poderia, o machado caiu na água, mas o resultado que eu queria está aqui, é a viga. Ele poderia, fechar aqui e ficar quietinho. Porque tem gente que, pelo resultado, continua pregando caído, continua cantando caído, continua liderando caído, continua no departamento caído, não toma uma atitude de dizer: o machado caiu na água. Tem gente que está pregando, mas já era para ter parado de pregar muito tempo, porque não está tendo relacionamento sério com Deus. Tem gente que continua liderando, mas já era para ter parado há muito tempo, porque não está tendo relacionamento sério com Deus. E Deus está dizendo para alguém aqui nessa noite: é tempo de você identificar que o machado caiu. Alguém vai ver que o machado caiu. Melhor do que ficar com vergonha de mostrar que o machado caiu, é saber que ele caiu e tentar continuar levando na raça. Você já viu que tem gente que já prega e não tem mais opção? Você já viu que tem gente que quando prega liga o microfone e canta, mas canta sem opção? Você já viu que tem gente que quando está na liderança do departamento, ele lidera, mas lidera sem opção? Deus está dizendo para alguém aqui: eu não quero saber apenas do resultado, eu quero saber se a ferramenta ainda está na mão para continuar cortando. Eu não quero só saber do resultado, eu quero saber se a ferramenta está amolada para continuar fazendo o que ela foi chamada para fazer. Deus tem ferramenta liberada sobre a vida de pessoas aqui nessa noite, e talvez você entrou aqui dizendo: a minha ferramenta está completamente desestruturada, a minha ferramenta está completamente deteriorada. Mas hoje é noite e temos uma ferramenta chamada bigorna. Alguém sabe o que é bigorna? Bigorna é a ferramenta que produz ferramenta. Melissa, pode vir aqui para por favor. E a sua prima. Bigorna é a ferramenta que faz ferramenta. O dono da bigorna está aqui nessa noite. E se você entrou aqui com a ferramenta quebrada,
Hoje é a noite que Ele quer reestruturar essa ferramenta. Eu não sei qual foi a sua condição aqui nessa noite. Eu não sei como que você entrou aqui nessa noite. Mas de uma coisa eu tenho certeza: não vai sair daqui da mesma forma que entrou. Você pode segurar na mão do seu irmão aí? Vamos orar? Eliseu, depois que ele recebe a informação de que o machado caiu na água, ele não cruza o braço, ele toma uma atitude. E talvez para você aqui nessa noite o que está faltando é uma atitude. Talvez para alguém aqui nessa noite o que está faltando é um posicionamento. Talvez para alguém aqui nessa noite o que está faltando é se manifestar diante da presença de Deus. Ele toma uma atitude, ele corta uma árvore e lança. E o texto vai dizer que a lei da física é mudada. Ah, o pastor só gosta de glória a Deus. O ferro, ele é mais pesado que a água, por isso que ele afunda, não é isso? Mas Deus vai mudar a lei da física, porque Ele manda em tudo. Ele manda no peixe, manda na água, Ele manda no ferro, Ele manda no ouro, Ele manda na prata, Ele manda em tudo. Tudo que está no governo dele. Quando Ele lança a madeira é mais leve, a madeira fica em cima e o ferro vem e encontra com a madeira e a ferramenta é reestruturada para fazer aquilo que ela foi programada para fazer. Você é uma ferramenta de Deus e Deus trouxe aqui para te dizer: hoje é a noite do realinhamento, porque você é uma ferramenta programada para fazer algo. Talvez você entrou aqui parado, mas hoje é a noite que você vai sair daqui trabalhando novamente, porque você foi programado para fazer algo na presença de Deus. Então segura na mão desse irmão aí que a gente vai orar, amém? Se você tiver coragem, dá uma passadinha nele aí, que você está vivo. Se ele estiver vivo, ele vai estar pelo menos glória a Deus misturado com aleluia. Se ele estiver cheio de Deus, ele já vai